Gravando. Show. Vamos lá. Dar a nossa aula sobre bens e fazer uma revisãozinha sobre o nosso aqui. Voltei.
enfim, não vou
cachorro aqui, tá putaria aqui em casa. E aí, novamente, a gente vem para os bens móveis por determinação legal. Aqui, de novo, a lei está dizendo, olha, eu considero esses bens como bens móveis, certo? É a lei que está falando isso. E aí o item A fala, as energias que têm um valor econômico. É algo bem tranquilo, pessoal. É a energia, realmente é literalmente isso. A energia solar, a energia elétrica, a energia hidráulica, toda aquela energia que tiver valor econômico sobre ela vai ser considerado como bens móveis. Então, aquela energia que passa sobre o fio lá do poste, ela é considerada como bens móveis também, mesmo estando num poste que é um bem imóvel, mas ela é considerada como um bem móvel, tá? E novamente aqui a gente fala sobre os direitos reais e as ações correspondentes. Sempre que tiver na prova, pessoal, não vai cair, Lucas. Sempre que tiver na prova, pessoal, sobre direitos reais e ações, vocês coloquem na cabeça que esses direitos reais e essas ações vão acompanhar a classificação do objeto que elas estão falando. Então, se tiver lá na AV3, né? No caso, ou no trabalho que vocês forem fazer, enfim, eu não sei como é que vai ser. Se tiver lá falando sobre uma casa, por exemplo, vocês já saibam que os direitos reais e as ações correspondentes são classificadas como imóveis também, tá? E os direitos pessoais de caráter patrimonial. Como assim, pessoal? Pessoal não, Arthur, né? Como assim, Arthur? Os direitos reais de caráter patrimonial. Por exemplo, o direito que a gente tem da nossa imagem, por exemplo, né? Um bom exemplo disso é os comerciais que tem na TV, por exemplo, a pessoa vende a sua imagem, né, para poder fazer um comercial, para poder, enfim, tomar lá uma cervejinha e tudo, falar que beber é bom e tal. E aí a pessoa, o direito pessoal dela é a imagem, né, e ela vendeu com caráter patrimonial aquele direito, né, como também quando, por exemplo, uma pessoa que vai participar do BBB, por exemplo, né? Ela vende a imagem dela, né? Para que ela possa participar e tudo poder ser gravada. Então, tem toda essa questão patrimonial do direito pessoal dela, tá? E, por fim, materiais destinados à construção que ainda não forem empregados nela e que voltam a ser móveis caso a construção seja demolida. Aqui são 2, certo? Vamos supor que eu tenha, por exemplo, 30 tijolos, certo? Na obra que está tendo aqui em casa e tudo, que ainda vão ser empregados, por exemplo, na obra, certo? Então, tá lá na rua e tudo, no cantinho e tudo, guardadinho e tal, que ainda vão ser colocados na obra. Ainda vai ser passado cimento e tudo, e vão colocar lá na parede e tal. Então, esses materiais destinados a uma construção que ainda não foram empregados nessa construção, eles vão ser considerados como móveis. Mas assim que eles forem colocados nessa construção, aí eles vão ser considerados como imóveis, claro, né? E caso essa construção seja demolida, eu não falei para vocês que quando a casa for transportada, ela tem que manter a conservação dela. Se no caso ela for destruída, for demolida, alguma coisa assim no meio do caminho, ou então mesmo for demolida porque, enfim, todos queriam, vai deixar de ter o caráter de imóvel, né? Então, a janela que voar, o tijolo que voar, a porta que voar, vai ser tudo móvel, tá? Porque não tem mais a função de integrar a casa, né? Como imóvel, beleza? E aí, em relação à sua fungibilidade. Fungibilidade, você já pensa logo em substituível, né? Fungíveis são os bens móveis que podem ser substituídos por outros de mesma espécie, quantidade e qualidade. Aqui eu coloquei bens móveis porque é muito difícil. Tem exceção. Eu não vou nem falar para vocês a exceção, que nem eu lembro dessa exceção. Mas é geralmente quando uma pessoa compra várias casas e aí
ela, enfim, nem escolheu essas casas, por exemplo. E aí acontece algum problema com a casa que ela comprou e tudo, e a pessoa que vendeu pergunta: posso trocar essa casa? E ele nem viu a casa, nem conhece da casa. Mas é algo, né, bem difícil de acontecer, assim. Então, praticamente, os bens fungíveis são bens móveis, tá? E aí, o que são esses bens fungíveis? São os bens que podem ser substituídos por outros de mesma espécie, ou seja, deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês. Pronto. De mesma espécie, ou seja, eu tenho aqui duas canetas, né? Eles possuem a mesma espécie. Fala, Josimar. Ele é um bem fungível. Isso, exatamente. É isso que eu estou falando agora. A caneta, ela é a mesma espécie, né? As duas são canetas, né? Josimar, teu áudio tá ligado, cara. Valeu. É da mesma quantidade, né? Uma caneta, né? E a mesma qualidade. Eu não sei se vocês conseguem ver, essa caneta aqui tá bem gastada, né? Já essa daqui, ela tá melhorzinha, né? Então, ela já não possui a mesma qualidade, né? Aqui já não daria, por exemplo, para eu trocar com alguma pessoa, né? A pessoa me dá essa caneta e me dá essa aqui. Não, aqui já não daria, né? No caso, mas a mesma espécie é o mesmo tipo, né? A mesma quantidade, não tem como eu, por exemplo, querer trocar uma caneta por duas, né? Não faria sentido. E a mesma qualidade, né? Tem que ter a mesma questão de tinta, de não estar destruída, né? A caneta e tudo, enfim. E aí, pessoal, em relação a dinheiro, por exemplo, né? Dinheiro aqui é uma exceção à quantidade. Porque, por exemplo, eu tenho R$ 100 e vou trocar por duas de R$ 50, né? Aí vocês ficam pensando, poxa, mas não é duas notas, né? Mas, se vocês forem ver, é R$ 100 da mesma forma, né? Tem a mesma qualidade, porque é R$ 100, né? Enfim, é uma exceção a essa quantidade, certo? A quantidade que eu estou falando para vocês por exemplo, eu querer algo a mais, sendo que eu só tô dando uma coisa, né? Então é eu querer uma camisa, duas camisas dando só uma camisa. Não tem como. Mas se eu der R$ 100 para pegar duas de 50, entendeu? Não tem nenhuma vantagem sobre isso, né? Porque é tudo o mesmo valor, né? E aí a gente tem os infungíveis, são aqueles insubstituíveis por lei, pela vontade das partes ou por natureza. Por natureza, vamos começar pela vontade das partes, é melhor. Pela vontade das partes. Vocês estão vendo aí que eu coloquei para vocês uma figurinha de um monte de cachorro, certo? E aí, vamos supor que, enfim, eu quero adotar algum desses cachorros, né? Mas eu ainda não tenho nenhum vínculo com eles, sabe? Então, por mim, qualquer cachorro tá dando certo aí para mim, né? Agora, supondo aqui que eu pegue um desses cachorros e fique 2 semanas com ele, eu já criei um vínculo com ele, né? Então, para mim, ele se torna infungível, né? Então, um bem infungível, ele pode se tornar infungível, claramente. Como também um bem infungível, ele também pode se tornar fungível, né? Então, se eu tenho algo que é único para mim, por exemplo, né, pela vontade das partes, né? Mas depois ele não é algo único para mim. Por exemplo, essa garrafa aqui é única para mim, mas depois eu vejo, não é mais algo único para mim. Então, antes ela era infungível, insubstituível, e depois ela se tornou fungível, porque não é algo mais único para mim. Essa é a vontade das partes. Então, esse cachorrinho no início, eu não conhecia ele, não tinha muito convívio com ele. Depois de uns dias e tal, de umas semanas, tendo um vínculo com ele, ele se tornou infungível para mim. E aí, por natureza seria, por exemplo, um quadro um quadro do Leonardo da Vinci, por exemplo, né? O quadro da Mona Lisa, por natureza, por ser algo único, enfim, pela sua natureza de ser único, né? É algo infungível, né? Pela sua própria natureza. E aí eu também coloquei para vocês a blusa da seleção. Por exemplo, uma blusa dessa da seleção assinada por todo mundo, pelo Neymar, pelo Thiago Silva,
pelo Richarlison, enfim. Pela minha vontade, obviamente, é algo, porra, insubstituível, né? Agora, uma camisa normal da seleção brasileira, sem estar assinada por ninguém, tudo, é algo totalmente substituível, né? Então, tem todas essas questões de serem substituível ou insubstituível, tá? Que vai ser levado em consideração. Pela natureza, porque é algo único e tudo, né? Que, enfim, não tem existente, não tem outro igual, né? Pela vontade das partes, é porque aquilo é algo único para mim, mesmo que seja algo comum, é algo único para mim. Um relógio que meu pai me deu, um cachorro que eu criei um vínculo com ele, e pela lei, obviamente, é porque está descrito na lei, certo? E aí a gente vai para a consumibilidade do bem. Os bens consumíveis são dois, certo? A gente tem os consumíveis de fato e o de direito. De fato, são aqueles que seu uso importa a destruição imediata da substância, não havendo renovação após a utilização. Aí aqui eu coloquei para vocês de exemplo o nosso famoso calzone, que a gente tem na Unifor, né? Que tem mais óleo do que sei lá o quê. A gente dá uma mordida, cai óleo na nossa mesa, né? Mas enfim. Assim que a gente utiliza o calzone, né? Óbvio, a função dele é você comer ele e ficar cheio, né? E se melar todinho de óleo. Depois que você usa esse calzone, não vai ter nenhuma renovação. Ele vai estar lá, foi consumido e pronto, não vai ter mais. Por isso que eles são consumíveis de fato. A sua utilização importa a destruição imediata da substância, certo? Já os bens consumíveis de direito são aqueles que podem ser destinados à alienação. Aqui, pessoal, são os bens que são destinados a você poder vender eles, negociar eles, certo? E aí eu vou falar mais já dessa característica aí. Os não consumíveis são aqueles que são renovados após a sua utilização, cujo seu uso não importa em destruição imediata da substância. Então, é o seguinte. Eu coloquei aí de exemplo para vocês um carro, né? Um carro a gente utiliza todo dia e tudo, e o seu uso, obviamente, não importa na destruição dele, né? Então eu vou utilizar ele para sempre, assim, vai dar defeito, eu vou consertar e tudo. Então, se eu quiser ficar infinitamente com o carro, tudo consertando ele, né? Claro, eu posso, né? Porque o seu uso não destrói realmente a sua substância, né? E o item B, aqueles que não são destinados à alienação. Aqui é o seguinte, pessoal. Esse carro, eu acabei de falar para vocês que ele é um bem não consumível. Mas se eu colocar esse carro para vender, ele vai se tornar um bem consumível. Porque é justamente essa característica da alienação. Mesma coisa para o celular. O celular, se eu utilizo o celular, eu utilizo ele todos os dias. Ele não vai ser um bem consumível realmente, né? Mas assim que eu colocar ele para vender, que nesses celulares aqui que a gente vê em shopping, né, que fica preso nesse negocinho que a gente não consegue puxar, esses celulares estão destinados à venda, à alienação, e por conta disso eles são considerados como bens consumíveis. Já os celulares da gente, que a gente usa no dia a dia e tudo, que a gente não vai vender, são bens inconsumíveis, certo? Então, eu coloquei aqui essa de exclamação porque justamente tem essa troca. Da mesma forma dos bens infungíveis e infungíveis, aqui também pode haver a troca. O bem consumível pode se tornar inconsumível. Um exemplo. Eu, por exemplo, dou uma coleção de vinho para um amigo meu, certo? Só que essa coleção de vinho, vocês sabem que tem gente que deixa vinho envelhecer por muito tempo e tudo, então se a pessoa quiser, por exemplo, colocar esse vinho para envelhecer, ela durante esse tempo vai estar como um bem não consumível. Então, antes era um bem consumível e se tornou inconsumível. Como também um bem inconsumível pode se tornar consumível, que é o caso de eu colocar no celular meu carro para vender, certo? Então, tem essa troca, tá?
eu ver quantos slides ainda faltam. Certo, tem uma quantidade ainda. Vamos lá. Vocês me digam, tá? Se eu estou dando algum conteúdo que vocês não viram ainda, tá? Em relação à sua divisibilidade. Os bens divisíveis são aqueles que podem ser fracionados em porções reais e distintas, sem alteração da substância, diminuição considerável do valor econômico ou da eficácia no seu uso. Por exemplo, um carro, vocês acham que é um bem divisível? Claro que não. Porque se, por exemplo, eu tirar a roda do carro, se eu tirar o espelho do carro, se eu tirar o motor do carro, ele vai alterar a sua substância, né? Vai diminuir consideravelmente o valor do carro, né? Então, se eu tirar o motor do carro, se eu tirar o pneu do carro, se eu tirar o vidro do carro, vai diminuir o valor do carro, né? Do preço dele, né? Do preço econômico dele, né? E claramente também dá eficácia no seu uso. Se eu, por exemplo, tiro os retrovisores do carro, obviamente vai diminuir a eficácia no seu uso, né? Mas agora, por exemplo, se eu dividir água, pegar uma água aqui que está no meu copo e colocar ela em 2 copos, não vai alterar a substância da água, a água vai continuar sendo água, não vai diminuir o valor, até porque, enfim, eu posso vender as duas pelo preço da metade, por exemplo, né? E também não vai diminuir a eficácia no seu uso, vai continuar sendo água. Eu vou poder beber e da mesma forma, certo? E os bens não divisíveis são aqueles que, por natureza e por vontade das partes, ou pela lei, não podem se fracionar, certo? Aqui, por natureza, eu coloquei para vocês um diamante, certo? A gente sabe que se eu partir o diamante no meio, tem uma grande diminuição no valor do diamante, né? Diferente, por exemplo, de eu dividir um ouro no meio, né? Então, o diamante, pela sua natureza, em que se eu dividir ele, vai ter uma grande perca no valor econômico, por conta disso ele é um bem indivisível, certo? Como também um carro, né? Como eu falei para vocês. E por lei, por exemplo, por lei, um caso de, por exemplo, ter uma lei que neste local aí que eu coloquei para vocês, que vocês estão vendo que está todo, né, marcado, tiver na lei, por exemplo, que essa demarcação ela não pode ser divisível além disso. Não tem como dividir além dessa demarcação. Então, quando a lei, por exemplo, colocar que no território ele é dividido apenas por uma quantidade de metros. Então, não pode ser mais dividido por conta disso. Enfim, a lei coloca como indivisível aquele território, certo? Apenas durante aquela parte demarcada que pode ser utilizado. Não pode dividir mais. E também pela vontade das partes, por um contrato, por exemplo, né, em que uma pessoa com a outra parte diz que esse território aqui vai ser indivisível, por exemplo, certo? Então é bem tranquilo também por um contrato entre as partes. E aí a gente tem em relação à sua singularidade e coletividade. Aqui, os bens singulares são aqueles que são considerados a sua individualidade, independência, formam uma unidade autônoma que o diferencia dos outros, certo? Então, eles são autônomos e independentes, não dependem de outros bens para que eles possam sobreviver, né? E aí a gente tem um simples, quando suas partes se encontram naturalmente ligadas, é uma pessoa, é uma cenoura, é uma fruta, é uma vaca. Naturalmente a gente tem as nossas partes ligadas, não depende de ninguém, né? Por conta disso. Composto, quando a coesão de seus componentes decorre de um engenho humano. Por exemplo, uma plantação de cenoura. Vocês já estão vendo que para existir uma plantação de cenoura tem que ter um engenho humano. Tem que alguém ir lá, plantar aquela cenoura, colocar, por exemplo, que uma plantação de uva, por exemplo, tem que ir lá, colocar semente e tudo, regar. Então, para ter uma plantação, vocês têm que entender que depende de uma
engenho humano. Agora, para uma cenoura simplesmente existir, não depende de um engenho humano. Né? Não é, nós, humanos, que colocamos, por exemplo, essa parte verde em cima da cenoura, não é a gente que, enfim, coloca a cor laranja na cenoura. Não, naturalmente a cenoura se desenvolve sozinha, certo? Agora, uma plantação de cenoura, não. Para ter uma cenoura do lado da outra, para, enfim, elas serem plantadas direitinho, depende de um engenho humano, certo? E por que é singular? Porque é uma plantação de cenoura. Uma plantação de cenoura, certo? Obviamente que se a gente for ver os coletivos, vocês vão entender melhor. São aqueles compostos por várias partes singulares, formando um todo homogêneo. E aí a gente tem a universalidade de fato, conjuntos de bens simples ou compostos, né? Agregados por vontade humana com destinação comum. Por exemplo, várias plantações. Aqui já tem uma diferenciação, que são vários bens singulares. Então, tem cada cenoura e tem cada plantação de cenoura. Tem, enfim, cada plantação de tomate e cada tomate. Então, tem essa diferença dessa universalidade. São vários tipos, entendeu? E a universalidade de direito, que é reunido por determinação da lei. A gente sabe que quando uma pessoa morre, né, tem você junta, né, todos os bens daquela pessoa para que sejam passados para os herdeiros, né? Isso eu já falei para vocês. Então, eles são juntados por determinação da lei, porque a lei determina que os bens do falecido vão para os herdeiros, por exemplo, né? Então, é um complexo de bens que são juntados por conta da lei. É o caso da massa falida, é o caso do espólio do falecido, enfim, tem toda essa questão, tá? Deixa eu ver quantos slides faltam. 1, 2, 3, 4. Porque aqui a gente começa a falar dos bens reciprocamente considerados. Mas eu vou parar por aqui. Já foi quase 40 minutinhos, né? Agora eu vou dar uma atenção para vocês na questão da revisão, tá? Vou interromper aqui. Não, eu vou deixar rolando aqui a gravação. Galera, vocês deram uma. Na verdade, ficou alguma dúvida em relação a bens? Eu dei bem rápido assim para que a gente pudesse ir logo para a revisão. Mas ficou faltando só 4 slides. O resto é só umas questõezinhas que eu tinha deixado. Pode ser, pode ser. Manda no grupo. Vamos ver elas aqui agora. Gente, alguém alguém foi lá no link que eu mandei lá no grupo, enfim, foi ver se encontrava alguma questão para que a gente pudesse fazer aqui e tudo. Alguém ficou com alguma dúvida? Porque senão é só resolver as questões que eu deixei para vocês e pronto. Alguém tirou algum print de alguma questão? Deixa eu pegar aqui. Ah, e teve gente querendo também que eu voltasse em alguns slides, né? Aí eu vejo aqui com vocês se vocês quiserem voltar para algum slide, né? Não, não é isso aqui não. Onde é que tá, hein? Ah, vou apresentar assim mesmo, fica mais fácil.
Vocês estão vendo, né? Show. Vamos lá. Peguei essas questões tão rápidas que eu nem peguei o gabarito delas. Mas vamos vendo aqui. Decorrido um ano da arrecadação de bens do ausente, que não deixou o representante ou procurador, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. É correto afirmar que somente se consideram os interessados. Vamos lá. Aqui, eu vou até voltar ao nosso slide para que eu possa explicar para vocês. Ai, nossa, me dá muita agonia, velho. Ficar compartilhando assim, peraí. Peraí, só um minutinho. Ah, mandei aqui no grupo para vocês, né? Pronto, tá aqui. Só um minutinho. Pronto. Pronto. Show. Então vamos de item por item, tá? Os colaterais até o terceiro grau. Aqui, pessoal, que é para ver o item correto, né? Pronto, beleza. E que se abra provisoriamente a sucessão. Pronto. Deixa eu ver aqui. Vocês marcaram que item, hein? Botem aí no chat para eu ver. D? E aí, alguém mais? Não? É o item D mesmo. Ó. Aqui o item B está errado por quê? Porque é de obrigações vincendas. Vincendas. Na verdade, aqui é obrigações vencidas, né? Vincendas é... Vou até pesquisar o que é vincendas. Significado. Está prestes a vencer. Olha, nem eu sabia. Vincendas significa que está prestes a vencer, mas não venceu ainda, né? Então, não sei se alguém caiu nessa pegadinha, né? Mas os credores de obrigações vincendas. O item A está errado, né? Colaterais até terceiro grau, não. E o item C está errado também porque os que tiverem sobre os bens do ausente direito, independentemente, não, é dependente da sua morte. Né? Eu falei para vocês que essas pessoas que tiverem sobre direito sobre os bens desse ausente, tem que depender da sua morte. Por exemplo, o ausente falou assim, ó, se eu morrer, eu vou te doar a minha casa e tudo, enfim, a minha casa vai ser tua e tal, tá lá no testamento, por exemplo, né?
que eu falei para vocês, que o testamento a pessoa faz para, enfim, definir como é que vai ser suas coisas, né? Se quando ele falecer e tudo, né? Eu falei para vocês. Então, se essa pessoa tiver sobre os bens desse ausente direito sobre eles, né? Sobre os bens, dependente da morte dele, ele vai poder pedir que seja declarada a ausência, né? E que se abra provisoriamente a sucessão. Por que está errado? Porque está independentemente. É dependentemente. Tá? Não caio numa pegadinha dessa, não, pelo amor de Deus. Aí vamos para essa aí. José Ferreira. Nananã. Vocês colocaram aqui item nessa aí. Vamos lá. Aqui, o José, ele, enfim, habitualmente sai com sua embarcação, sozinho. Enfim, não retornou como fazia habitualmente. É algo que ele fazia habitualmente, né? Nada incomum, né? Assim. E aí, na última saída que ele foi, né? Ele não retornou. E aí, enfim, foram feitas as buscas e tudo, enfim, né? Vamos ver aqui como é que vai se encaixar cada item. O item é ajuizar ação judicial para declaração de morte presumida, passando-se desde logo a sucessão definitiva. Nada a ver esse item. Eu falei para vocês que para declaração de morte presumida, sem decretação de ausência, tem que ser numa situação de extremo perigo ou de 2 anos a pessoa tiver sido prisioneira ou desaparecida em guerra. 2 anos depois do fim da guerra. Então, nada a ver. Colocaram quais itens aqui? Item A e item D, né? Tá, o item D. Ajuizar ação judicial para declaração de ausência, passando desde logo a sucessão, ainda que provisória. E o item A, ação judicial para declaração de ausência mediante a arrecadação de bens e nomeação de curador neste primeiro momento. E esse é o item correto, é o item A. Porque no primeiro momento é feita a nomeação do curador e é feita a curadoria dos bens. A gente não vai logo para a sucessão, né? A sucessão provisória ela é a segunda fase. Lembra que tem 3 fases, eu falei para vocês? Curadoria dos bens, sucessão provisória e sucessão permanente. Tá? Então, não vão logo na sucessão provisória já pensando que é o item correto, porque vocês lembraram. Lembrem da curadoria dos bens, tá? E lembrem também das questões dos prazos. Eu acho que eu até coloquei aqui uma questão que tem sobre isso. Arthur, pode repetir as 3 fases, por favor? Posso, na hora. Vou até transmitir aqui meu slide para vocês lembrarem aqui. Perdão pelo meu cachorro. Ó. Aqui é a primeira fase. É a curadoria dos bens, certo? Aqui é o início, certo, pessoal? Com decretação de ausência, é o início. Curadoria dos bens, arrecadação dos bens, certo? Nessa fase, qualquer pessoa pode requerer ela, certo? Não tinha na questão anterior falando quais as pessoas que poderiam requerer a sucessão provisória, que é a segunda fase, tem pessoas específicas. Para essa primeira fase, qualquer pessoa pode requerer isso. Qualquer pessoa, Ministério Público, a cônjuge, qualquer pessoa, certo?
E nessa fase vai ser declarada a ausência dessa pessoa, não é a morte presumida, é a ausência dessa pessoa, não é a morte presumida, é a ausência, e vai ser nomeado um curador, que vai administrar e arrecadar os bens. Eu não falei para vocês que tinha os bens que eles eram arrecadados por conta de lei? Justamente, esse é um exemplo, certo? Os bens eles vão ser arrecadados e vão ser administrados. Porque é o que eu falei para vocês, imagina na situação do cavalo, né? Um cavalo que o ausente tinha e tudo, e aí ele desapareceu. Quem é que vai ficar cuidando desse cavalo? Quem é que vai ficar administrando esse cavalo, dando comida, dando banho, cuidando dele? Então, por conta disso que vai ser nomeado um curador para fazer isso. E aí, essa fase dura 1 ano, certo? E durante esse 1 ano são lançados esses 7 editais, que é para justamente o ausente ver o edital falando: ausente, volte, que, enfim, estamos aqui com seus bens e tudo, então, certo? Tem a ordem de preferência para a curadoria, a cônjuge, os ascendentes e os descendentes. E aí, se o ausente tiver deixado o representante ou procurador, tem que esperar mais 2 anos por conta disso, certo? E aí a gente tem a sucessão provisória, que aqui já é mais específico quem pode pedir, né? Isso depois de 1 ano ou 3 anos, se tiver procurador representante, que ela vai ocorrer. E essa fase possui 10 anos de duração, podendo ter 5 anos se a pessoa que sumiu tiver mais de 80 anos de idade, certo? E por fim tem a sucessão definitiva. Implica com a decretação de morte presumida dessa pessoa, desse ausente, tá? E essas são as fases, tá? Deixa eu voltar aqui para as questões. Então aqui foi o item A, né? Vamos para esse casal de namorados aqui. Vocês colocaram aqui item. E aí, que item vocês colocaram? Ainda tem que estudar para penal hoje. Penal 3. Item C. Penal é foda. Vocês estão estudando civil, que é mais legal. Vamos ver aqui. Casal de namorados. Foi comemorado o Dia dos Namorados. Em uma pousada romântica, olha aí. E aí teve uma forte tempestade. E a pousada foi soterrada por um deslizamento de terras. E Maria não foi localizada. E as buscas já foram cessadas, né? Claramente é uma situação de perigo, né? Que é a questão das exceções que eu falei para vocês, né? Item A. Deverá ser declarada a morte, haja vista a presunção de ausência. Não é por conta disso, né? Porque só pela ausência, não é por conta só da ausência que é declarada a morte, né? Por conta da situação de perigo. Não poderá ser declarada a morte, haja visto que não foi localizado o corpo. Se não tivesse a situação de perigo, seria esse o item, né? Provavelmente. Mas tem uma situação de perigo. Poderá ser declarada a morte após o reconhecimento de sua ausência. É a mesma coisa que o item A, esse daí, né? Vocês colocaram aqui item mesmo? Item C foi? Pera aí, deixa eu ver de novo. Tá. Após o reconhecimento de sua ausência, poderá ser declarada a morte. Certo, deixa eu ver os outros itens. Poderá ser declarada sua morte após sentença judicial reconhecendo sua morte presumida. Item E apenas poderá ser declarado sua morte presumida. Não, esse item E aí é
o caso se fosse prisioneira de guerra, né? Essas questões assim. E aí, vendo aqui, realmente após ser declarada sua morte, após o reconhecimento de sua ausência. É o item C porque justamente é uma situação de perigo, né? Então, sendo procurado, averiguado por todo o local, né? E sendo constatado que foi uma situação de perigo, depois que for declarada a ausência, né, dessa pessoa, aí ela vai ser declarada como morta, tá? Eu vou só conferir aqui o gabarito dessa questão. Só um minutinho. Alguém ficou com dúvida? Por que não D? Pronto. Porque justamente, pessoal, não depende de uma sentença judicial para isso, certo? Que é o caso de situação de perigo, né, que eu falei para vocês. E justamente por conta disso não depende de uma sentença judicial, certo? Fala. Ah, ok. Show. Show de bola. É esse item mesmo. Vamos lá por mais. Próxima questão. Diga aí qual item vocês colocaram. Ninguém chutou não essa questão? B? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. O item A está errado, né? Porque deixa o representante ou procurador. Não se pode pedir declaração de ausência e associação provisória, não. É só por conta que o tempo se estende a mais, certo? Então o item A está errado. Vamos ver aqui os outros itens. O item E. Regressando o ausente nos 10 anos seguintes à declaração de sucessão definitiva, será restituído todos os bens existentes desde sua ausência. Não. Eu falei para vocês que aqui os bens são restituídos da forma que eles forem encontrados. Então, eu falei para vocês, se, por exemplo, essa garrafa aqui era do ausente, mas eu vendi ela, ou então essa garrafa eu quebrei ela e tudo. Quando ele voltar e ver a garrafa dele, se a garrafa estiver destruída, vendida e tudo, eu vou ter que devolver para ele da forma em que ele tiver encontrado, entendeu? Vocês acham que eu entender? Entender, B. Deixa eu ver, entender. Decorrido um ano da arrecadação de bens, pode-se pedir declaração de ausência e associação provisória. Ah, mas tem que ter algum exemplo nessa questão? Não, né?
Tendo um ano decorrido da arrecadação de bens, pode-se pedir a declaração de ausência e a sucessão provisória. Está parecendo ser o item correto. Deixa eu ver aqui os outros itens. A cônjuge separado judicialmente há menos de um ano pode pedir declaração de ausência. E o item B, 10 anos depois da prolatação da sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento da sucessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas. Só verificar o gabarito dessa questão aqui. Pronto. Pronto, é o item que eu falei mesmo. Vou entender. Decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, pode-se pedir a declaração de ausência e a sucessão provisória. Não tem nada de errado nesse item, certo? E aí, por que não é o item B? Deixa eu tô dando uma verificada. Ó, o item C está errado porque não pode, né? O cônjuge separado judicialmente não pode, mesmo que há menos de um ano. Não pode, ter que ser o cônjuge que está justamente, enfim, ainda ligado judicialmente, né, ao ausente, né? Aí deixa eu ver os outros itens. Vocês colocaram quais? B, né, também. 10 anos da prolatação da sentença que concede a abertura da sucessão provisória. Poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas. Pois é, eu também estou tentando entender por que esse item está errado. O item B. Deixa eu ver aqui. Também estou tentando entender. Em regra, não tem nada no texto, né, da questão. Acho que eu vou dar uma verificada depois nessa questão e falar para vocês no grupo por que o item B está errado, porque nem eu consegui entender. Aí vamos ver no outro aqui, por enquanto. Aqui eu deixo uma diquinha para vocês, para a próxima questão sobre domicílio. Vão ver nessa questão aqui, enquanto eu vou pesquisando essa outra aqui, e vendo por que está errada. Ah, tá. É só por conta... Deixa eu voltar aqui. É só por conta... Essas questões aqui é foda. Peguei as questões na pressa. É só por conta que aqui está escrito prolatação da sentença. É só por conta disso. Não é por conta da prolatação da sentença. É 10 anos passada em julgado a sentença. Transitada em julgado a sentença. E não da prolatação da sentença. Uma besteira dessa. Obviamente que isso não vai cair na prova de vocês, né? Por isso que eu estava estranhando essa questão não tá correta, esse item. Mas é só por conta disso. Não se preocupem com essas questões aí de língua.
Essa daqui, vocês marcaram qual? A? O item tá errado, porque eu falei para vocês, né? Que o domicílio do marítimo é onde a sua embarcação estiver matriculada, tá? Então não tem nada a ver esse negócio, primeiro porto que tocasse embarcação, quando se afastar da margem, nada a ver. O item C também está errado, porque o domicílio necessário do incapaz é do seu ascendente direto, não é do seu representante legal. Como assim, Arthur? Por que isso? Porque, pessoal, nos casos de, por exemplo, o pai está divorciado, por exemplo, né? O pai divorciado e tudo, enfim, o pai afastado da família, ele é seu ascendente direto, é claro, mas ele não vai ser o seu representante legal, né? Quem vai ser, por exemplo, a mãe, né? A pessoa que realmente estiver cuidando dele, o tutor, né? Enfim, é até que eu coloquei aqui em cima. Cadê? Do incapaz, domicílio do representante ou assistente. Então, tem toda aquela questão de representante legal, de tutela, curatela que eu expliquei para vocês. Não é necessariamente do ascendente direto, né? Essas questões, enfim, tô cheio de pegadinha aí, né? Aí vocês colocaram o item A e D, né? Vamos pro B, então. Quando a pessoa natural não possui residência habitual, será domicílio o lugar do imóvel que, por último, ela tenha residido. Quando a pessoa não tiver residência habitual, o domicílio dela vai ser onde ela foi encontrada, né? Não vai ser o último local que ela tenha residido, né? Deixa eu ver se tem aqui. Não coloquei aqui. Mas é justamente onde ela foi encontrada. É o caso, por exemplo, da pessoa que trabalha em circo, né? Ela não possuir residência habitual, vai ser onde ela foi encontrada, entendeu? Porque se for no último local que ela tenha residido, mas ela vai continuar transitando por diversos locais e tudo, e enfim, né? Ou então a pessoa, um mendigo, por exemplo, que fica fica viajando, fica andando por vários locais e tudo, não adianta ser o último local que ela tenha residido, né? E aí, ou era o item A ou era o item D, né? Bora ver o item A. O domicílio necessário do servidor público é o local onde ele exerça permanentemente suas funções, ok? Tá aparecendo certo. O domicílio do necessário do militar do Exército Brasileiro é a sede de comando a qual ele esteja imediatamente subordinado. A gente subir aqui, a gente tem o do militar. Militar da Marinha e da Aeronáutica. Sede de comando a que se encontrar imediatamente subordinado. Só que aqui, nessa questão, ele fala do militar do Exército. Para tu ver como essas questões são só pegadinha. E é aqui onde ele servir. Por isso que esse item tá errado. Velho, é só pegadinha. Até eu tô me confundindo às vezes aqui. É só pegadinha. Por isso que eu não gosto de pegar essas questões, que é só pegadinha, porque vocês só ficam com medo de ter isso na prova e, enfim. Mas relaxa que pois é. Mas relaxa que a professora ela não vai ser tão sacana assim com vocês, né? Mas fiquem ligados nas pegadinhas. Mas, pelo amor de Deus, aqui tá ruim. Até eu tô me confundindo. Mas é justamente isso. Tem o militar da Marinha e da Aeronáutica, que é a sede de comando a que ele se encontrar, imediatamente subordinado. E tem o militar do Exército, que é justamente aonde ele servir. Não tem nada a ver de sede de comando, não. Certo? Aqui a nossa última questãozinha. Se vocês não tiverem mais nenhuma que tenham dúvida para mim, ignora esse item aí que eu marquei. Tem nada a ver aí. Vou até dizer que já é o item errado aí para vocês não se preocuparem. Vai lá. Respondam aí.
Ai. E qual item vocês colocaram? Item D? Vamos ver. Saiu de casa, não houve mais notícias dele. E aí, eu vou logo para o item que vocês marcaram, em 2017, foi convertida em sucessão definitiva. Exatamente isso, pessoal. Questãozinha bem tranquila. Sucessão definitiva é decretada a morte presumida dele, tá? Só na sucessão definitiva. Os outros dois são decretada a ausência dele. Então, não é a morte realmente. E aí, nessa questão de sucessão definitiva, vai realmente ser passado os bens e tudo, vão poder ser alienados e tudo, tá? Então, vocês acertaram muito bem. Esse item mesmo, tá? Manuela, tu me fala qual a parte que tu quer, que eu vou tentar, tá? Porque esse conteúdo quem dá para vocês, na verdade, é a Vitória. Eu nem lembro tanto assim, que é a parte que eu menos gosto de direito civil. Mas ficou alguma dúvida aqui nas questões, galera? Vocês acharam alguma questão aí pelo link que eu mandei e tudo? Quiserem mandar o print aqui para mim? Fala, Samuel. Arthur, porque assim, eu não achei nada relacionado, pelo menos ontem, né, quando eu dei uma olhada, eu não achei nada relacionado à morte da pessoa jurídica. Eu não sei o que eu não sei qual que é o nome da menina que pediu, mas o que é que ela queria de pessoa jurídica, mas eu especificamente, eu queria que você pelo menos desse um direcionamentozinho na parte da morte da pessoa jurídica. Morte da pessoa jurídica, certo? Não tem nada nos slides sobre isso, é? Arthur, Oi? eu vou te mandar uma questão de pessoa jurídica que tu pode fazer, daquelas que tu enviou daquele link. Pronto, mandei para eu ver. Mandei no privado. Vou tentar pesquisar aqui essa questão para mostrar para todo mundo. Peraí. Quem quiser mandando questão também pode mandar aí, galera. Como eu falei, pessoa jurídica não é tanto meu forte assim, mas eu vou tentar, pelo menos. Qualquer coisa eu passo para a Vitória e ela pode mandar um áudio explicando para vocês no grupo, tá? Deixa eu ver aqui. Aí tu ficou em dúvida em relação à morte da pessoa jurídica, né? Deixa eu verificar aqui. Ó, essa é a questão que acho que foi a Marcele que ficou com dúvida, né? Deixa eu apresentar aqui para vocês. Nos termos do artigo 41 do Código Civil Brasileiro, que define as pessoas jurídicas de direito público interno. Vamos ver aqui. Marque a opção incorreta. Essa questão aqui é bem de boa, porque só vocês veem a questão, é o que a Vitória fala direto. É até engraçado. Letra de lei, letra de lei, letra de lei. Porque é basicamente isso, né? Aí se a gente for, por exemplo, no artigo 41 do Código Civil, vai ter lá explicando direitinho. São pessoas jurídicas de direito público interno.
a União, os estados, Distrito Federal, territórios. Ó, vou até colar aqui no chat para vocês verem. Não foi mal, não. Eu É mostro porque, aqui para assim, vocês. ele pediu, na questão, ele pediu a incorreta, certo? Aham. Aí eu já vi que o item verdadeiro é D, mas para mim o D tá correto, não incorreto. Deixa eu ver aqui. O item incorreto é o item D? Pronto. Isso. É porque aqui do lado tá fundações públicas, né? E quando a gente vem aqui, tem as autarquias, a União, os estados, distritos federais, territórios, municípios, as autarquias, associações públicas e demais entidades de caráter público criadas por lei, né? E aí, quando a gente vai ver sobre fundações, são pessoas jurídicas de direito privado. É só a gente vir aqui no artigo 44. Ó, Isso. Certo. entendeu? Vacilo. Vou passar aqui, ó. O artigo 44 fala, são pessoas jurídicas de direito privado, as associações, as sociedades. Ó, aqui associações, tem associações privadas e tem associações públicas, tá? Não confundam. Se ela for falar sobre associações, necessariamente ela tem que colocar se é privado ou se é público. Então, não, vocês não têm que adivinhar e tal, não. Ou é público ou é privada, tá? As sociedades, né, que a gente tem as sociedades limitadas e as sociedades comuns mesmo, né? E aí a gente tem as fundações, que nesse caso, aí as fundações públicas, né? As organizações religiosas, os partidos políticos também. São pessoas jurídicas de direito privado. Desconstituição da pessoa jurídica, né? Pronto. Vocês querem que eu abra aqui o slide dela para vocês verem? Deixa eu ver aqui. Pegar aqui. Gente pedindo para entrar agora. Deixa eu ver aqui a dúvida do Samuel. Toda fundação é privada e no caso de uma associação pública, ela poderia ser considerada uma pessoa jurídica de direito público? Então, Samuel, é porque tem associação privada, né? E tem associação pública. Quando a gente vê aqui na lei, tem aqui no artigo 44, tem associações, e no artigo 43 também tem associações, só que públicas. Então, as associações por si só são privadas, só que as associações de caráter público, elas têm o direito público, certo? São pessoas jurídicas de direito público, tá? É por conta disso. Mas assim, vocês falem, eu já avisei para a Vitória, né? Que eu sabia que eu ia ter dúvida de pessoa jurídica. Aí vocês falem com a aluno privado, que eu já avisei a ela, tá? Que ela vai até falar melhor para vocês sobre esse conteúdo do que eu. Aí sobre a questão da desconstituição, né, da pessoa jurídica. Deixa eu pegar aqui o slide dela.
Falaram que é o último slide, né? É, porque ela deixou bem resumido para vocês mesmo, né? Eu acho que é até melhor eu colocar aqui na lei mesmo. Peraí. Deixa eu procurar qual é o artigo. Desvio de finalidade, certo? É aqui no artigo 50. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Pronto. Acho que vocês estão vendo, né? Vou dar um zoom. Eita, dei zoom demais. Pronto. Desvio de finalidade. Por exemplo, pessoal, a Unifor, vocês sabem que ela é uma fundação, né? Então, a finalidade da Unifor, ela é justamente, tem a finalidade de, obviamente, dar ensino, né, para as pessoas. Agora, se a Unifor, por exemplo, ter um desvio de finalidade e, na verdade, sei lá, começar a ser uma fundação para começar a vender, vamos supor, carro e tudo, e aí começa a parar de querer ensinar os alunos, começa a, enfim, expulsar os alunos, querer só vender carro, vamos supor assim, um exemplo bem tosco, mas só para vocês entenderem que é desvio de finalidade. Cada fundação tem a sua finalidade, né? Tem fundação que é para ensino, educação, né? Aí para questão de saúde, por exemplo, né? Então, se ocorrer esse desvio de finalidade para que aquela fundação justamente é criada, aí vocês vai ficar caracterizado, né, o desvio de finalidade. A confusão patrimonial ocorre quando tem um patrimônio, certo? Dessa pessoa jurídica, e tem o patrimônio da pessoa que criou a pessoa jurídica. E aí vamos supor que eu criei uma associação, por exemplo, certo? E aí eu estou devendo, vamos supor que R$1 milhão para o Samuel, certo? E aí o Samuel, ele está procurando bens, enfim, está procurando dinheiro meu e tudo para que ele possa pegar para ele, né? Para que ele possa penhorar. Vocês vão aprender direitinho depois que penhorar é quando você pega o dinheiro dessa pessoa para que ela possa cumprir uma dívida dela, uma obrigação. Não tem uma dívida de R$1 milhão com Samuel, então ele vai procurar por meios judiciais bens meus, certo? Meu patrimônio, procurar se tem R$1 milhão para que ele possa penhorar, né? Pelo meio judicial, né? E que ele possa pegar para ele para que ele possa, né, ter a parte dele da dívida, R$1 milhão, né? E aí, eu, como criador da associação, eu vou lá e escondo o meu dinheiro todinho, lá na associação. Então, eu estou misturando o meu dinheiro junto com o dinheiro da associação. Isso que é a confusão patrimonial, entendeu? Quando o sócio da associação, quando um fundador, enfim, quando justamente essa pessoa, que é o criador dessa pessoa jurídica, pega o dinheiro da pessoa jurídica ou pega o seu dinheiro mesmo próprio e mistura, para evitar, por exemplo, que seja penhorado. Né? Esse é um exemplo de confusão patrimonial. Né? E aí pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, intervir no processo, desconsiderando a pessoa jurídica, certo? E aí, deixa eu ver. No caso, tem os outros casos, né? Benefício obtido pelo sócio. Aqui, pessoal, geralmente quando tem essa questão de sócio, fica muito bem dividido, né, entre os sócios. E aí, quando um sócio tem benefício em detrimento do outro, prejudicando o outro sócio,
isso também pode ser uma das causas de desconsideração da pessoa jurídica. Então, eu como sócio, né, e tenho o Lucas Tavares como meu outro sócio. Se eu, como sócio, me beneficiar em detrimento do Lucas Tavares, por exemplo, botar ele para fazer umas outras coisas que não estavam previstas, né? E aí, em meu benefício, eu vou trabalhar menos, ganhar mais, e ele trabalhar mais, ganhar menos. Então, isso também pode ser uma das causas de desconsideração da pessoa jurídica, certo? E aí, por fim, tem o abuso da pessoa jurídica. Os casos de abuso da pessoa jurídica, na verdade, ocorrem pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Meio que são... tem o abuso da pessoa jurídica, certo? E ela vai ocorrer pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. É que a Vitória colocou como se fosse uma coisa a mais, né, no slide, mas na verdade são essas duas coisas, tá? Então, são só essas três possibilidades, tá? Tanto que tem aqui, ó. Pronto. Dissolução é realmente deixar de existir, tá, Samuel? É deixar de existir. Desconsideração é, no caso, eu não falei que na dívida, né, que eu tô te devendo 1 milhão, eu vou lá e deixo lá na minha pessoa jurídica, certo? Se, nesse caso, o juiz perceber que eu transferi todo o meu dinheiro para a pessoa jurídica apenas para eu esconder ele, o juiz ele vai desconsiderar a minha pessoa jurídica. Por conta disso, ele vai poder ir lá e investigar o patrimônio da pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica vai ser desconsiderada, entendeu? E depois dele pegar o dinheiro, né, o 1 milhão da pessoa jurídica, ela vai voltar a ser pessoa jurídica. Agora, a dissolução realmente dissolveu, deixou de existir, entendeu? Essa que é a diferença. A desconsideração é apenas para meios investigativos que o juiz utiliza para, por exemplo, pegar o meu patrimônio que eu tiver escondido, né? É por conta disso. Entendeu a diferença agora? Show. Só o que acontece? Empresário, dono de empresa, por exemplo, está devendo alguma coisa, e aí ele vai lá, pega o dinheiro que ele está devendo e ele esconde lá na empresa dele, na pessoa jurídica dele. E aí, quando o juiz vai, enfim, investigar o patrimônio desse empresário, por exemplo, está lá escondido. E aí, como é uma pessoa jurídica, o patrimônio da pessoa jurídica é diferente do da pessoa natural, entendeu? Por isso que ele vai pesquisar só no da pessoa natural. Só que quando é constatado isso, vai desconsiderar a pessoa jurídica. E aí ele também vai pesquisar lá, entendeu? É por conta disso. Essa é a diferença. Já a dissolução é realmente dissolver, acabar a pessoa jurídica. É o caso de, por exemplo, a pessoa jurídica falir, por exemplo, a Unifor falir. Vai ocorrer a dissolução da pessoa jurídica, entendeu? Essa que é a diferença. Ah, galera, e teve uma questão que eu errei, viu? Vou mostrar aqui para vocês. Só para não deixar passar em branco. Que geralmente, toda vida que eu passo questões, eu sempre dou uma verificada no gabarito. Essas daqui eu não verifiquei. Essa daqui é o item D mesmo, tá? Após sentença judicial reconhecendo sua morte presumida. Tem que ter a sentença judicial para que seja reconhecida a morte presumida. Acabei me confundindo aqui nessa questão, tá? No caso, que não é o item C, tem que ter a sentença judicial para isso, tá bom? Acabei me confundindo, tá? Então, o gabarito, deixa eu anotar aqui o gabarito.
Aqui foi o item D. Eu vou passar agora, Júlio. Item D. Aqui foi o item aqui do José Ferreira foi o item A. Tem mais alguma questão, galera, que vocês queiram? Só mandar aí. E aqui, como acabei de falar, né, que eu acabei me enganando, aqui é o item D, não é o item C, tá? Não é o item C. Vamos ver aqui. Aqui é o item D. Aqui. Deixa eu ver, o Samuel já colocou os itens. Colocou o item A, deixa eu ver aqui. Isso, item A. E aqui o item D. Valeu, Samuel. Vou repassar no grupo aqui o gabarito. Mais alguma dúvida, galera? Algum conteúdo que vocês queiram revisar? Acho que só mais um. Nos casos de desconfiguração da pessoa jurídica, quais casos são aceitos, né, para essa dissolução? Quais casos são aceitos? O que pode configurar a desconfiguração, a dissolução da pessoa jurídica. Ah, dissolução, né? Deixa eu verificar aqui. Nem eu lembro, cara, dessas coisas. Cara, mas a dissolução ocorre mais por conta do que eu falei, né? Ocorre mais porque, por exemplo, os sócios, eles veem que não está indo para frente, por exemplo, essa pessoa jurídica, é o caso de uma empresa, por exemplo, né? A empresa fale, está deixando de lucrar. Aí eles dissolvem, né, essa pessoa jurídica. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui do slide sobre. Eu acho que nem deve ter. É justamente isso. É os casos que os próprios associados, por exemplo, eles dissolvem essa pessoa jurídica. É mais por conta dos criadores mesmo, sabe? Eles mesmo que acabam, né? A pessoa jurídica. E aí os casos de desconsideração da pessoa jurídica que é diferente, porque é por conta da lei, né? Nos casos de ocorrer desvio de finalidade, benefício obtido pelo sócio e confusão patrimonial. Porque a lei determina que vai ocorrer a desconsideração da pessoa jurídica, entendeu? Já a dissolução eles mesmos pela vontade. Essa que é a diferença, entendeu? Por conta disso. Show? Qualquer dúvida de pessoa jurídica, vocês falem com ela, tá, pessoal? Deixa eu pegar aqui o Google Forms agora. Pode perguntar. Alguém levantou a mão? Ah, pensei que alguém tinha levantado a mão.
Aí. Show. Vou mandar aqui agora para vocês. Mas é isso, galera. Não fique com medo da prova. Vai estar fácil. Faça com calma, né? A professora não nos informou se vai fazer em dupla de novo. Enfim. Infelizmente, ela também não nos falou que não ia cair bens, né? Senão a gente tinha avisado para vocês. E eu até teria feito a revisão melhor, né? Mas como ela não avisou, né? Mas enfim. Vamos indo aí, né? Espero que vocês tenham gostado aí dessa revisãozinha aí. Deixa eu parar aqui a gravação.